Helena passou 24 anos achando que tinha sido abandonada no altar, até o dia em que uma ficha amarelada caiu de uma caixa do hospital e mostrou o nome de Miguel no mesmo horário em que a cidade inteira dizia que ele tinha fugido. A ficha não caiu sozinha. Foi puxada por uma estagiária cansada no meio da poeira, das luvas rasgadas e das pilhas de prontuários antigos que estavam sendo separadas para a restauração do Hospital Beneficente São Bento. Mas quando aquele papel escorregou e bateu no chão frio do arquivo, Helena sentiu como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de uma sala fechada havia décadas. Ela estava de uniforme branco, cabelo preso, crachá no peito e uma coragem treinada por anos de plantão. Aos 46, Helena já tinha visto criança nascer antes da hora, velho morrer segurando terço, mãe vender aliança para comprar remédio e médico chorar escondido no almoxarifado. Nada disso derrubava mais a sua voz. Nada disso fazia sua mão tremer, mas aquele nome fez. Miguel Andrade. Entrada, 16h42. Data, 12 de agosto de 2001. O dia do casamento. O dia em que Helena ficou parada na capela da matriz, com o vestido colado nas costas pelo calor, o véu descendo sobre o rosto e 200 pessoas fingindo pena, enquanto cochichavam que o noivo pobre tinha desistido da filha do dono da farmácia. Naquele dia, a cidade inteira viu Helena chorar. O que ninguém viu foi Miguel entrando no hospital pela porta dos fundos. Durante muitos anos, Helena teve ódio de portas dos fundos. Talvez porque, desde aquela tarde, tudo que machucava vinha por trás. Comentário baixo no mercado, olhar torto na missa, convite que não chegava, amiga que mudava de assunto, homem que dizia "você merece alguém melhor", como se estivesse fazendo caridade. Ela guardou o vestido de noiva numa capa plástica azul, no alto do armário do quarto que antes era dos pais. Não por saudade. Era o que ela dizia. Guardava como prova, como sentença, como um pedaço de pano capaz de lembrar todos os dias que amor sem coragem era humilhação com perfume de flor. Miguel nunca voltou para explicar. E essa foi a parte que mais a destruiu. Porque Helena não amava Miguel como menina que se encanta por promessa bonita. Ela a amava porque ele aparecia quando ninguém pedia. Ele trocava o pneu da ambulância do hospital antes que alguém percebesse que estava gasto. Levava remédio para o pai dela sem cobrar gasolina. Esperava o fim do plantão com 2 cafés pequenos, um com açúcar demais, para ela reclamar e rir. Ele tinha um jeito quieto de cuidar. E Helena, que crescera numa casa onde tudo precisava parecer correto antes de ser verdadeiro, achava descanso naquele homem de camisa simples, mãos marcadas de graxa e olhar limpo. "Você não precisa consertar o mundo", ela dizia. Miguel sorria, encostado na ambulância velha. "Não, só o que estiver ao meu alcance." Ela achava bonito. Depois, achou cruel. Porque no dia em que ela mais precisou, ele não apareceu. A versão oficial chegou primeiro pela boca da própria mãe, Dona Célia, ainda na sacristia. Helena estava sentada num banco de madeira, com o buquê caído no colo, quando a mãe entrou sem respirar direito. Ele foi embora. Helena levantou devagar. "Como assim foi embora?" Dona Célia segurou o rosto da filha entre as mãos, como se segurasse um prato que podia quebrar. "Helena, olha para mim. Ele não teve coragem. Mandou avisar que não podia casar." "Quem disse isso?" "Não importa." Importava. Importava tanto que Helena perguntou por anos, em silêncio, para o espelho, para a rua, para a cama vazia, para Deus e para aquele vestido guardado. Quem disse? Quem viu? Quem ouviu Miguel desistir? Mas, naquele dia, ninguém lhe entregou bilhete. Ninguém mostrou carta. Ninguém trouxe o noivo pela gola da camisa. Só uma frase repetida até virar verdade. Miguel fugiu. A humilhação foi pública. A ferida foi privada. Na semana seguinte, Helena voltou ao hospital, não como noiva abandonada,
mas como técnica de enfermagem que precisava trabalhar para não enlouquecer. Passava pelos corredores azuis do São Bento com a cabeça erguida, embora cada pessoa soubesse onde ela tinha chorado, como tinha chorado e por quanto tempo. O pai dela, seu Américo, ficou alguns dias internado naquele mesmo período por causa de uma crise que a família chamava de pressão alta. Helena nunca recebeu muitos detalhes. A mãe dizia que ele precisava de repouso, que não era hora de perguntas, que a casa já tinha vergonha demais para carregar. Seu Américo voltou para casa mais fraco, mais calado e mais dependente da esposa. Morreu 4 anos depois, numa madrugada chuvosa, segurando a mão de Helena e murmurando algo que ela nunca entendeu direito. Ele não... Helena achou que fosse dor, ou febre, ou culpa de pai, por não ter conseguido evitar o abandono da filha. Agora, 24 anos depois, no arquivo do hospital, com uma ficha na mão e a respiração presa, ela começava a temer que aquelas 2 palavras tivessem sido o começo de uma verdade enterrada. A restauração do São Bento tinha virado assunto em toda a cidade. O hospital, que já fora orgulho da comarca, estava descascando por dentro. A capela lateral tinha infiltração. O arquivo cheirava a mofo. As janelas antigas já não fechavam direito. Uma campanha arrecadou dinheiro com comerciantes, ex-pacientes e moradores que deviam a vida a algum médico de lá. Helena era a enfermeira-chefe responsável por coordenar a recuperação das alas antigas e a digitalização dos prontuários. Aceitou a tarefa porque era prática, porque alguém precisava fazer. E porque, no fundo, ela sempre teve dificuldade de abandonar lugares onde sofreu. Na primeira reunião da obra, o diretor do hospital mencionou uma doação grande, anônima. Alguém bancou a restauração da ala de emergência e parte do arquivo, disse ele. Pediu só uma coisa, que a sala de doação de sangue fosse reaberta. Helena levantou os olhos. Quem doou? Não quis aparecer. Ela desconfiou de político, de fazendeiro querendo placa, de comerciante tentando limpar fama. Nunca imaginou Miguel, até vê-lo no pátio 3 dias depois. Ele estava perto da antiga entrada das ambulâncias, conversando com um pedreiro, usando camisa azul escura e segurando uma pasta de documentos. O cabelo tinha fios brancos nas têmporas. O rosto estava mais fechado. Mas o jeito de inclinar a cabeça quando ouvia alguém era o mesmo. Como se o mundo ficasse menor quando uma pessoa precisava ser escutada. Helena parou no meio do corredor. Por um segundo, ela deixou de ser enfermeira, deixou de ser adulta, deixou de ser mulher acostumada a engolir dor. Voltou a ser a noiva parada na capela. Miguel virou o rosto. O pátio inteiro pareceu perder o som. Ele não sorriu. Ela também não. Havia 24 anos entre os dois, e todos eles estavam de pé naquele espaço, como convidados indesejados. Miguel deu um passo. Helena? Ela respondeu com a frieza que ensaiou sem saber por quase meia vida. Senhor Andrade. Ele recebeu o golpe em silêncio. Eu não sabia que você coordenava a restauração. E eu não sabia que você ainda tinha coragem de entrar neste hospital. O pedreiro percebeu o clima e se afastou. Uma enfermeira passou empurrando o carrinho de curativos e fingiu não olhar. Do outro lado do pátio, os sinos pequenos da capela marcaram 5 horas. Miguel apertou a pasta contra o corpo. Eu vim por causa da doação. Doação? Minha empresa está ajudando no transporte de pacientes. E eu contribuí com a sala de sangue. Helena riu sem humor. Claro, depois de sumir no dia de um casamento, nada como voltar filantropo. Ele baixou os olhos. Essa foi a primeira coisa que a irritou. Não o retorno, não o dinheiro, não a presença. Foi ele baixar os olhos como se aceitasse a culpa sem defender o próprio nome. Você não vai dizer nada? Miguel respirou fundo. O que eu disser agora não muda o que você viveu.
Não muda mesmo. Ela passou por ele com o ombro duro, mas sentiu o cheiro de café que vinha do copo na mão dele. Café simples, forte, sem frescura. O mesmo cheiro das madrugadas em que ele esperava o plantão acabar. E odiou o próprio coração por lembrar. Naquela noite, Helena chegou em casa e abriu o armário. Não sabia por quê. Talvez por raiva. Talvez para confirmar que a ferida ainda tinha forma. Puxou a capa plástica azul e encontrou o vestido amarelado pelo tempo, com a renda levemente endurecida. Tocou a manga como quem toca uma cicatriz. Ele voltou. Disse em voz baixa. A casa não respondeu. Na cozinha, a mãe, Dona Célia, estava sentada junto à mesa, pequena dentro do roupão lilás, mexendo o chá que já não soltava vapor. Aos 78 anos, ela continuava elegante de um jeito rígido, como se até a velhice precisasse pedir licença para entrar. Quem voltou? Helena fechou o armário. Miguel. A colher bateu na xícara. Foi pouco, um som quase nada, mas Helena ouviu. Para quê? Está ajudando na reforma do hospital. Dona Célia virou o rosto para a janela. Certas pessoas gostam de voltar quando a cidade já esqueceu. Eu não esqueci. Por isso mesmo, minha filha, não deixe ele transformar culpa em charme. Helena olhou para a mãe. Pela primeira vez, aquela frase não soou como proteção. Soou como medo. No dia seguinte, a digitalização continuou. Caixas e mais caixas saíam do arquivo velho para uma sala improvisada com scanners, mesas dobráveis e ventiladores barulhentos. Cada prontuário era limpo, numerado, fotografado e separado por década. Helena tentava se manter longe dos papéis de 2001, mas arquivo antigo tem uma teimosia própria, não mágica, apenas humana. Alguém guardou errado, alguém etiquetou mal, alguém empilhou pressa em cima de pressa. E a verdade, quando foi dobrada às pressas, às vezes fica presa no documento errado. A primeira pista veio numa pulseira hospitalar. Uma pulseira de papel grosso, ressecada, presa com clipe ao prontuário de Américo Duarte, pai de Helena. A estagiária leu o nome e chamou. Enfermeira Helena, esse aqui é parente seu? Helena pegou a pulseira com cuidado. Américo Duarte. Emergência. 12/08/2001. Ela franziu a testa. O prontuário do pai não deveria estar naquele lote. A mãe sempre dizia que a internação dele tinha sido dias depois do casamento, não no mesmo dia. Helena abriu a pasta, mas só encontrou exames soltos, uma prescrição incompleta e uma folha de evolução médica com parte da tinta borrada. No canto inferior havia uma observação. Transfusão emergencial. Doador externo. Anexo 3. O anexo não estava ali. Helena sentiu uma pressão subir pela nuca. Procurem tudo que estiver com o nome do meu pai, pediu. Tudo? Tudo. Passou o resto da manhã fingindo normalidade. Assinou autorização de compra, discutiu pintura da ala infantil, ouviu reclamação sobre tomada que não funcionava. Mas seu pensamento ficou preso naquela data. 12 de agosto de 2001, a tarde em que ela chorava na igreja. O pai dela estava no hospital, porque ninguém tinha contado. Na hora do almoço, Miguel apareceu no corredor com uma caixa de ferramentas nas mãos. Ele estava ajudando a equipe a recuperar uma porta antiga da sala de doação. Helena quase passou direto, mas ele falou antes. A dobradiça estava solta, ia cair em alguém. Você continua consertando o que ninguém pediu? Você continua fingindo que não precisa de ajuda? A resposta veio rápida demais, familiar demais. Por um segundo, os dois quase sorriram. Quase. Helena percebeu e fechou o rosto. Não confunda educação com intimidade. Eu nunca confundi você com nada, Helena. A frase ficou entre eles. Não era uma defesa. Era pior. Era uma lembrança. Ela viu a mão dele, agora com veias mais salientes, segurar a porta enquanto um rapaz parafusava a madeira.
Lembrou da mesma mão segurando seu tornozelo, anos antes, quando ela tropeçou na escada da capela e disse que casamento dava azar antes mesmo de acontecer. Miguel beijou de leve o sapato dela e falou: "Então eu caso até com seu azar." Ela tinha rido por 3 minutos. Agora a lembrança deu raiva. "Você devia ter vindo falar comigo," ela disse. Miguel não perguntou de quando. Não precisava. "Eu tentei." Helena encarou. "Tentou?" Ele abriu a boca, mas uma voz atravessou o corredor. "Dona Helena, acharam outra caixa com o nome do seu pai." A conversa morreu ali. Na caixa havia fichas de internação misturadas com autorizações antigas, recibos de medicamentos e relatórios de doação de sangue. Nada estava em ordem. Algumas folhas tinham sido danificadas pela umidade. Outras estavam dobradas em 4, como se alguém tivesse enfiado tudo num envelope e escondido depressa. Helena passou horas olhando cada papel. Encontrou o registro da entrada do pai, 15h58. Motivo: hemorragia digestiva severa. Estado: grave. Necessidade: sangue raro, compatibilidade imediata. Ela sentou. O casamento estava marcado para as 5 da tarde. Às 4, ela já estava vestida. Às 4, o pai dela deveria estar em casa, colocando o terno cinza para levá-la ao altar. Mas ele estava no São Bento, sangrando. Helena levou a mão à boca. Foi por isso que ele não a levou. Foi por isso que o tio entrou no lugar dele, pálido, dizendo que Américo tinha passado mal, mas que estava sob controle. Foi por isso que a mãe não chorava como mãe de noiva. Chorava como mulher, segurando uma tragédia com as unhas. Mas isso ainda não explicava Miguel. Até que a estagiária encontrou o anexo. Era uma ficha de doador, amarelada, presa atrás de uma folha de medicação. No topo, o carimbo do hospital. No meio, o nome que Helena passou metade da vida tentando esquecer. Miguel Andrade. Tipo sanguíneo compatível. Entrada do doador, 16h42. Observação: encaminhado de urgência para coleta. Doador apresenta histórico de doações voluntárias. Helena leu uma vez, depois outra, depois outra. O papel parecia simples demais para carregar uma vida inteira. Não havia música. Não havia luz mudando, não havia destino fazendo teatro. Havia tinta antiga, carimbo torto, assinatura de uma enfermeira já falecida e uma sequência de fatos que alguém tinha enterrado. Miguel esteve ali, no horário do casamento. Miguel não estava fugindo pela estrada. Não estava bebendo em outra cidade. Não estava rindo dela com amigos. Estava no hospital, doando sangue para o pai dela. Helena levantou tão rápido que a cadeira caiu. Quem mais viu isso? A estagiária se assustou. Só eu e a senhora. Helena segurou a ficha contra o peito. O corredor azul pareceu comprido demais. Ela procurou Miguel no pátio, na sala de doação, na oficina improvisada, perto da ambulância nova. Encontrou-o na capela lateral, sentado no último banco, olhando para o altar pequeno onde velas elétricas piscavam discretas. Ele não estava rezando. Estava apenas sentado como quem visita um lugar que ainda dói. Helena parou na porta. "Miguel!" Ele virou. Ela ergueu a ficha. O rosto dele perdeu a cor. Por um instante, Helena esperou que ele dissesse finalmente, que se levantasse, que explicasse, que desabasse, que pedisse perdão ou exigisse justiça. Mas Miguel fez o que sempre fazia quando a dor era maior que ele. Ficou quieto. Ela entrou devagar. "Você estava aqui." Ele olhou para o papel. Estava. No dia do nosso casamento. Estava. Doando sangue para o meu pai. Miguel fechou os olhos. A confirmação não veio como grito, veio como cansaço. Sim. Helena sentiu vontade de bater nele e abraçá-lo na mesma medida. "Por que você não me contou?" Ele respirou fundo, olhando para a capela. "Porque quando eu acordei, já tinham contado outra história." "Quem?"
Miguel olhou para ela, e esse silêncio respondeu antes da voz. Minha mãe, Helena sussurrou. Ele não confirmou com prazer. Não havia vitória nenhuma ali. Ela me encontrou no corredor depois da coleta. Eu tinha passado mal. Queriam me deixar em observação. Seu pai estava indo para a cirurgia. Ela disse que, se você soubesse que ele quase morreu no dia do casamento, ia se culpar pelo resto da vida. Helena balançou a cabeça. Isso não explica você desaparecer. Ela disse que a cidade precisava acreditar que o casamento acabou por minha culpa, que era melhor você me odiar do que olhar para o seu pai e ver a razão do altar vazio. E você aceitou? A voz dela quebrou. Miguel se levantou. Eu tinha 24 anos, Helena. Estava tonto, fraco, com sangue na camisa. Seu pai entre a vida e a morte, e sua mãe dizendo que você ia quebrar se soubesse. Ela também disse que, se eu aparecesse, seu pai perderia a paz, você perderia a família, e todos saberiam que ele devia a vida ao mecânico pobre que eles nunca quiseram. Helena recuou como se tivesse levado um tapa. Miguel continuou, sem dureza. Eu fui até a igreja naquela noite. Ela prendeu a respiração. Fui. A porta já estava fechada. Tinha flor no chão. Um dos padrinhos me viu e me mandou embora. Disse que você não queria ouvir meu nome nunca mais. Eu não sabia. Eu sei. Você podia ter insistido. Podia. Podia ter batido na minha porta. Bati. A palavra caiu entre eles. Helena ficou imóvel. Quando? No dia seguinte. Sua mãe saiu. Disse que você estava sedada, que tinha chorado até desmaiar. Disse que, se eu chegasse perto, ela contaria para todo mundo que eu usei a doença do seu pai para tentar limpar minha imagem. Disse que seu pai não suportaria a vergonha. Helena lembrou do quarto escuro, das cortinas fechadas, da mãe controlando visitas, dizendo que era melhor não receber ninguém. Lembrou dos comprimidos amargos. Lembrou de acordar com a boca seca e perguntar se Miguel tinha procurado por ela. A mãe respondeu sem piscar. Quem ama não some. Helena levou a mão ao peito. A ficha tremia. E depois? Miguel olhou para o chão. Depois eu fui embora por uns meses. Voltei quando seu pai teve alta. Tentei falar com ele. Ele chorou, Helena. Chorou e pediu que eu não desmontasse a casa de vocês. Disse que sua mãe tinha errado, mas que você já tinha sofrido demais. Eu era jovem o bastante para obedecer e burro o bastante para achar que amor também podia ser proteção à distância. Helena deixou escapar uma risada pequena, ferida. Proteção. Você me deixou viver 24 anos achando que eu não fui escolhida. Eu sei. Você casou? Não. A resposta veio sem orgulho, sem convite, sem tentativa de parecer fiel como herói. Veio simples, humana, dolorida. Helena baixou os olhos. Por quê? Miguel demorou. Porque eu nunca consegui prometer presença para outra pessoa carregando a falta que deixei em você. Ela fechou os olhos. Ali estava a crueldade do tempo. Ele não curava, apenas organizava as perdas em prateleiras. Naquela tarde, Helena não perdoou. Também não condenou. Saiu da capela com a ficha na mão e uma pergunta que doía mais que a certeza antiga. Quantas vezes ela odiou Miguel para não precisar desconfiar da própria mãe? Dona Célia negou-o. Negou sentada na cozinha, com a mesma xícara de chá, a mesma postura reta, a mesma voz de quem acreditava que classe social era uma espécie de religião doméstica. Esse papel pode estar errado. Tem data, hora e assinatura. Hospital Antigo errava tudo. Tem o nome dele, mãe. Ele sempre soube se fazer de útil. Helena apoiou a ficha sobre a mesa. Meu pai quase morreu no dia do meu casamento? Dona Célia apertou os lábios. Eu fiz o que precisava. A frase foi pior que a confissão. Helena sentou devagar. O que a senhora fez? Seu pai estava sangrando. O hospital não tinha sangue.
Miguel apareceu porque alguém chamou. Sim, ele doou. Sim, ajudou. Mas você precisava ser protegida. Protegida de quê? Da verdade? Da dívida. Que dívida? Dona Célia bateu a mão na mesa e a velhice dela pareceu desaparecer por um segundo. De dever a vida do seu pai a um homem que não tinha onde cair morto, Helena ficou sem voz. A mãe respirou forte, os olhos cheios de lágrimas antigas, mas sem rendição. Você era minha filha. Tinha estudado, tinha futuro, tinha nome. Ia casar com um rapaz bom, sim, mas pobre, sem família forte, sem garantia. Eu aceitei porque seu pai gostava dele. Mas, no dia em que ele entrou naquele hospital e salvou Américo, tudo mudou. A cidade ia transformar Miguel em santo. Seu pai nunca mais teria coragem de contrariar nada. Você ficaria presa a uma gratidão eterna. Eu o amava. Amor passa. Não passou. O silêncio caiu pesado. Dona Célia desviou o olhar. Helena sentiu que a vida inteira da mãe tinha sido construída sobre medo. Medo de cair socialmente, medo de dever favores, medo de ser comentada, medo de parecer fraca, medo de amar alguém que a cidade não aprovasse. Mas entender o medo não diminuía a crueldade. A senhora me deixou acreditar que ele me abandonou diante de todos. Eu preferi que você odiasse um homem a que passasse a vida se culpando pelo seu pai. E deu certo? Dona Célia não respondeu. Helena pegou a ficha de volta. Na porta, ouviu a mãe falar baixo. Eu pedi a ele que não contasse, mas ele escolheu obedecer. Helena virou. Não use a dignidade dele para dividir sua culpa. Na semana seguinte, a restauração do hospital ganhou outra camada de tensão. Helena e Miguel se viam todos os dias, mas agora o silêncio entre eles tinha mudado de peso. Antes era acusação, agora era luto. Miguel continuava aparecendo cedo, acompanhando a instalação dos equipamentos da sala de sangue, falando com motoristas, conferindo rampas de acesso. Nunca forçava a conversa, nunca usava a ficha como ponte. Isso irritava Helena, porque ela queria que ele pedisse, insistisse, cobrasse, facilitasse a raiva. Mas ele apenas ficava. Uma manhã, a cafeteira do posto quebrou. Helena chegou para o plantão e encontrou um copo de café na bancada, com um sachê de açúcar ao lado. Não havia bilhete. Não precisava. Ela levou o copo até a sala de doação, onde Miguel conferia uma lista. Você ainda acha que café resolve alguma coisa? Ele olhou para o copo. Não, mas ajuda a pessoa a não brigar com a parede. Helena quase riu. Eu brigo com gente, não com parede. Lembro. Você lembra de muita coisa? Das que tentei esquecer principalmente. Ela encostou no batente da porta. A sala cheirava a tinta nova e álcool. As cadeiras de doação ainda estavam embaladas em plástico. O sol entrava pela janela alta, fazendo brilhar partículas de poeira. Você era doador frequente? Desde os 18. Minha mãe precisou de sangue quando eu era menino. Um desconhecido doou. Eu cresci achando que dívida boa a gente paga para o mundo, não para uma pessoa só. Helena olhou para ele com uma dor nova. Meu pai sabia? Soube depois. Ele nunca me contou. Miguel passou a mão na nuca. Seu pai me pediu perdão quando entendeu o que sua mãe tinha feito. Helena engoliu seco. E você perdoou? Na hora, não. Depois eu entendi que ele também tinha sido salvo e aprisionado no mesmo dia. A frase atravessou Helena. Ela pensou em Américo, fraco na poltrona, olhando Miguel de longe quando ele passava pela rua. Pensou na culpa escondida em gestos pequenos. Pensou naquela madrugada final. Ele... Não. Talvez seu pai estivesse tentando dizer, ele não fugiu. Eu fui injusta com você, ela disse. Miguel não se moveu. Você acreditou no que te deram para acreditar. Eu alimentei isso. Era o jeito de sobreviver. Helena olhou para as mãos dele. E você? Como sobreviveu?
Miguel sorriu de leve, mas sem alegria. Trabalhando. Estrada ajuda. Barulho de motor não deixa a cabeça falar alto demais. Naquele momento, uma maca passou no corredor e interrompeu a conversa. Era sempre assim. A vida não esperava confissões terminarem. Mas, depois daquele dia, algo se abriu. Não amor ainda. Não perdão completo, mas uma fresta. Helena começou a notar Miguel sem a lente do abandono. Viu que ele sempre escolhia ficar nos cantos, nunca no centro. Que cumprimentava os funcionários pelo nome. Que carregava caixas pesadas para poupar os mais velhos. Que consertou a roda de uma cadeira sem dizer que tinha consertado. E Miguel começou a ver Helena não só como a mulher ferida que ele deixou para trás, mas como alguém que transformou dor em competência. Ela falava firme com médicos arrogantes, abraçava pacientes sem plateia, brigava por lençol limpo como quem defendia uma bandeira. O amor deles não voltou como explosão, voltou como reconhecimento. Uma noite, a chuva caiu forte sobre a cidade. O telhado antigo da ala administrativa cedeu em 2 pontos e a equipe precisou correr para salvar caixas do arquivo. Helena escorregou perto da escada e Miguel segurou seu braço antes que ela caísse. Foi rápido, um gesto, mas a mão dele no braço dela acordou 24 anos de memória. Ela ficou olhando para os dedos dele. Você sempre chega 1 segundo antes de eu cair, disse, sem planejar. Miguel respondeu baixo. Não cheguei naquele dia. Helena levantou os olhos. A chuva batia nas telhas. A luz piscou. Funcionários gritavam no corredor pedindo lonas. E no meio daquela confusão real, com baldes no chão e documentos molhados, os 2 ficaram perto demais. Chegou, ela disse. Só me esconderam. Miguel fechou os olhos, como se aquela frase tivesse encostado onde nenhuma explicação encostou. Ele quase tocou o rosto dela. Quase. Dona Helena! Chamou a estagiária. A caixa do seu pai molhou. Helena se afastou. A quase confissão ficou ali, suspensa, com cheiro de chuva e papel antigo. Na caixa molhada, encontraram o verso da ficha. A tinta estava fraca, mas legível. Havia uma anotação escrita às pressas, numa caligrafia irregular, diferente da letra dos médicos. Avisem a noiva que eu chego atrasado, mas eu chego. Helena reconheceu a letra. Não porque tivesse guardado cartas. Miguel nunca foi de escrever muito, mas ele desenhava o G de um jeito torto, aberto embaixo, como se a letra também estivesse sorrindo. Era a mesma forma que aparecia num cartão antigo que ele prendeu em uma caixa de remédio para ela. Para a enfermeira mais brava do São Bento. Helena sentou no chão do arquivo molhado. Não chorou bonito. Não chorou como em fotografia. Chorou com a mão na boca, tentando não fazer barulho, enquanto o papel tremia entre seus dedos. Miguel estava na porta e viu. Helena. Ela ergueu a ficha. Você pediu para avisarem. Ele ficou parado. Eu achei que tinham avisado. Essa frase desmontou o resto. Não foi apenas que ele doou sangue, não foi apenas que a mãe mentiu. Foi que Miguel, antes de desmaiar, ainda pensou nela. Ainda tentou chegar. Ainda se preocupou com a noiva esperando no altar. Ele não tinha escolhido o silêncio naquele primeiro instante. O silêncio foi construído depois, por gente com medo, orgulho e poder dentro da casa dela. Helena se levantou com dificuldade. Eu esperei você odiando seu atraso. Miguel entrou devagar. Eu acordei acreditando que meu atraso tinha virado sua destruição. Ela tocou o verso da ficha e virou, mas não por sua causa. Dessa vez, quando o silêncio veio, ele não afastou. Aproximou. Miguel tirou o lenço do bolso e entregou a ela. Era um lenço simples de tecido, desses que quase ninguém usa mais. Helena olhou e riu chorando. Você virou um senhor mesmo. E você continua debochada quando está com vergonha de chorar. Ela limpou o rosto. Eu não estou com vergonha. Está sim. Estou com raiva. Também. De você. Eu sei. Da minha mãe.
Eu sei. De mim. Miguel balançou a cabeça. De você, não. Helena olhou para ele. Não me defenda de tudo. Não estou defendendo. Estou devolvendo uma coisa. Você foi enganada. Isso não é fraqueza. Ela abaixou o rosto e chorou de novo, agora sem tentar esconder. Miguel não a abraçou. Talvez porque não tivesse esse direito ainda. Apenas ficou perto. E às vezes o amor mais difícil é esse, não tomar o consolo que deseja oferecer. A inauguração da ala restaurada estava marcada para o domingo seguinte. A cidade inteira iria. Antigos pacientes, comerciantes, vereadores, funcionários aposentados, a banda municipal, crianças da escola, famílias que tinham história com o São Bento. O diretor queria discursos, foto oficial e placa com nomes dos doadores. Miguel pediu que seu nome não aparecesse. Helena descobriu isso ao revisar a lista. Por que você pediu anonimato? Ele estava no pátio perto da ambulância nova, olhando a pintura branca recém-feita no muro. Porque a reforma é do hospital, não minha. Mentira! Ele virou. Você não gosta de palavra pequena, né? Não quando ela tenta esconder uma grande. Miguel respirou. Eu não queria parecer que comprei uma absolvição. E se não for absolvição? E se for reparação? Reparação para quem? Helena não respondeu de imediato, porque essa era a pergunta. A revelação da ficha podia limpar o nome de Miguel, mas também expor a mãe de Helena diante da cidade. Dona Célia, agora idosa, frágil em alguns dias, dura em outros, carregava a culpa como quem carrega um móvel pesado e se recusa a largar. Revelar tudo seria justo, mas também cruel? Preservar tudo seria piedoso, mas também repetiria a mentira? Helena passou a noite anterior à inauguração acordada. Abriu o armário e tirou a capa plástica azul. O vestido estava ali, com seu silêncio amarelo. Ela não pensava mais nele como prova contra Miguel. Pensava como testemunha de uma versão falsa. Pegou o véu. A renda ainda tinha delicadeza, apesar do tempo. Helena passou os dedos por ela e lembrou da menina de 22 anos que achava que o maior risco do casamento era tropeçar no corredor. Na cozinha, encontrou Dona Célia acordada. A mãe olhou para o véu nas mãos da filha. Você vai fazer o quê? Helena sentou diante dela. Eu ainda não sei. Vai me humilhar? Como a senhora me humilhou? Dona Célia fechou os olhos. Eu não queria isso, mas fez. Eu tive medo. Eu também. E vivi 24 anos dentro do medo que a senhora escolheu. A mãe chorou sem som. Foi a primeira vez que Helena viu Dona Célia chorar sem tentar controlar o rosto. Eu olhava para você naquele vestido e pensava, se ela souber que o pai quase morreu por causa da pressa desse casamento, nunca vai se perdoar. E quando vi Miguel no hospital fraco, sendo tratado como salvador, eu senti que tinha perdido o comando de tudo. Amor não era comando, mãe. Para mim, naquela época, tudo era. Helena segurou o véu no colo. Eu não quero destruir a senhora. Dona Célia olhou para ela com esperança cansada. Então deixa isso quieto. Helena balançou a cabeça. Também não posso destruir Miguel de novo. O domingo amanheceu claro com céu limpo depois de uma semana de chuva. O Hospital Beneficente São Bento parecia outro. As paredes antigas tinham sido pintadas sem apagar as marcas da história. A ala de doação de sangue ganhou cadeiras novas, luz quente e uma placa provisória coberta por tecido branco. No pátio, cadeiras foram enfileiradas. A banda municipal afinava instrumentos perto da capela. O cheiro de café vinha da cantina aberta para os visitantes. Helena chegou de uniforme. Por cima, não usava vestido. Usava apenas a renda do velho véu, presa discretamente sobre os ombros como uma echarpe clara. Algumas pessoas olharam. Outras reconheceram. A cidade pequena tem uma memória que finge dormir, mas acorda diante de qualquer símbolo. Miguel viu de longe.
Ele estava perto da entrada, pronto para ir embora antes dos discursos. Helena percebeu pela postura. Chave na mão, corpo virado para o portão, aquele velho instinto de desaparecer para não incomodar. Ela caminhou até ele. Você ia embora? Pensei que seria melhor. Você pensa isso com frequência demais. Miguel olhou para o véu. Você trouxe. Trouxe. Por quê? Helena segurou a pasta contra o peito. Dentro estavam as fichas, a pulseira hospitalar do pai, o registro de doação e o verso com a frase de Miguel. Porque passei anos achando que ele era a prova do pior dia da minha vida. Hoje eu acho que ele merece ouvir a verdade também. Miguel ficou sem fala. Antes que pudesse responder, o diretor chamou Helena para o microfone. O pátio se aquietou. Dona Célia estava sentada na primeira fileira, usando vestido escuro e segurando a bolsa com as duas mãos. Parecia menor do que nunca. Ao lado dela, algumas antigas amigas de família cochichavam. Havia pessoas ali que estiveram na igreja em 2001. Pessoas que viram Helena esperar. Pessoas que repetiram a história de Miguel fugido como se fosse notícia, depois como se fosse piada, depois como se fosse fato histórico. Helena subiu no pequeno palco. A mão dela tremia, mas a voz saiu clara. Quando aceitei coordenar a restauração deste hospital, achei que estava vindo cuidar de paredes, arquivos e salas antigas, mas hospital não guarda só prontuário. Guarda o que uma cidade fez com a dor das pessoas. O público ficou atento. Miguel continuava de pé perto do portão. Helena abriu a pasta. Há 24 anos eu deveria ter me casado às 5 da tarde. Muitos de vocês lembram. Alguns estavam lá. Eu também lembro. Lembro do vestido, das flores, do banco da capela, do cochicho. Lembro de terem me dito que Miguel Andrade tinha fugido. Um murmúrio correu pelo pátio. Dona Célia abaixou a cabeça. Miguel deu um passo, como se quisesse impedir Helena de se ferir em público outra vez. Ela olhou para ele e continuou. Durante 24 anos, eu acreditei nisso. Acreditei porque era mais fácil odiar uma ausência do que investigar uma dor. Mas durante a restauração do arquivo, encontramos a ficha de internação do meu pai, Américo Duarte, neste hospital. No mesmo dia, quase no mesmo horário. Ela ergueu a primeira folha. Meu pai não estava atrasado para me levar ao altar. Ele estava aqui, entre a vida e a morte. O silêncio ficou absoluto. Helena respirou. E encontramos também a ficha de doação de sangue. O doador entrou às 16h42. O nome dele era Miguel Andrade. Alguém levou a mão à boca. Uma senhora começou a chorar. O diretor do hospital ficou imóvel, segurando os óculos. Miguel fechou os olhos. Helena ergueu a segunda folha. Ele não fugiu de mim. A voz dela falhou, mas não quebrou. Ele ficou neste hospital para salvar meu pai. Dona Célia chorou olhando para o chão. Helena não apontou para a mãe. Não disse culpada. Não transformou a verdade em espetáculo de vingança. Mas também não cobriu a mentira com pano limpo. Depois, por medo, vergonha e orgulho, adultos que deveriam ter protegido a verdade escolheram proteger a aparência, e o gesto dele virou abandono, a coragem virou covardia, o amor virou humilhação. Miguel balançou a cabeça, emocionado. Helena abriu a última folha. No verso da ficha, antes de desmaiar, ele pediu que avisassem a noiva. Eu chego atrasado, mas eu chego. Ela precisou parar. O pátio inteiro respirava junto. Essa mensagem nunca chegou. Agora sim, as lágrimas desceram, não só no rosto dela, no rosto de quem tinha acreditado na história errada, no rosto de quem já tinha sido julgado sem defesa, no rosto de quem entendeu tarde que silêncio também pode ser fabricado. Helena olhou para Miguel. Hoje, diante deste hospital, eu não estou pedindo que a cidade apague o que aconteceu. Tempo perdido não volta por decreto, placa ou discurso. Mas estou pedindo que a verdade ocupe o lugar da mentira. Miguel Andrade não abandonou uma noiva no altar. Miguel Andrade doou sangue ao homem que iria me conduzir até ele. Miguel
Levou a mão ao rosto. Helena desceu do palco antes do aplauso começar. Não foi aplauso de festa. Foi um som lento, pesado, quase um pedido coletivo de perdão. Algumas pessoas se levantaram, outras ficaram sentadas, chorando. A banda não tocou. Ninguém teve coragem de enfeitar aquele momento com música. Dona Célia tentou ficar de pé. Helena foi até ela. Por um instante, todos esperaram uma acusação final. Mas Helena apenas se ajoelhou diante da mãe. Eu não vou mentir pela senhora, mas também não vou deixar a senhora morrer, achando que só existe punição. Dona Célia segurou a mão da filha. Eu sinto muito. Helena fechou os olhos. Eu sei. Eu tirei sua vida. Não, tirou anos. Minha vida ainda está aqui. Ela olhou para Miguel. Ele estava parado no meio do pátio, sem saber se tinha direito de se aproximar. Helena se levantou e caminhou até ele. A cidade desapareceu um pouco. Não de verdade. Continuava ali, olhando, respirando, julgando menos do que antes. Mas, para Helena, o caminho até Miguel parecia o corredor da capela que ela nunca terminou de atravessar. Quando chegou perto, ele falou primeiro. Você não precisava fazer isso. Precisava. Por mim? Por nós dois. E pela menina que ficou esperando sem saber que você tentou chegar. Miguel engoliu seco. Eu teria feito de novo. Doado sangue? Tudo que salvasse seu pai. Mesmo perdendo a mim, ele demorou. Naquele dia, eu achei que estava salvando você também. Helena tocou o rosto dele pela primeira vez em 24 anos. A barba dele estava áspera. A pele mais quente do que ela lembrava. Miguel fechou os olhos como quem recebe uma bênção que não pediu por medo. Você devia ter voltado mais uma vez. Ela sussurrou. Eu sei. Eu devia ter procurado a verdade mais cedo. Talvez. Não seja generoso agora. Eu preciso carregar minha parte. Miguel abriu os olhos. Então carrega comigo, não contra mim. Helena sorriu chorando. O diretor chamou os dois para a placa da sala de doação. O tecido branco foi retirado. O nome escolhido por Helena apareceu gravado em letras simples. Ala de doação Américo Duarte. Embaixo, uma frase. Algumas ausências também salvam vidas. Helena não tinha colocado o nome de Miguel na placa. Ele não queria. Mas deixou ao lado uma moldura com a cópia da ficha de doação e a anotação no verso, preservada como documento do hospital. Não para expor dor, para impedir que a mentira voltasse a se vestir de verdade. No fim da cerimônia, quando as pessoas se dispersaram entre café, abraços e comentários baixos, Helena caminhou até a pequena capela lateral. Miguel a acompanhou sem perguntar. Os sinos pequenos tocaram 6 horas, acionados pelo zelador, como sempre fazia nas inaugurações. Nada de milagre, nada de sinal do céu. Apenas um homem idoso puxando a corda no horário combinado, sem imaginar que aquele som atravessava 2 décadas dentro de 2 corações. Helena parou diante do altar simples. Foi aqui que eu vinha depois dos plantões, quando não queria ir para casa. Eu também vinha, Miguel disse. Ela olhou surpresa. Quando? Algumas vezes. À noite, quando algum transporte trazia paciente para cá. Eu entrava, sentava no último banco e ia embora antes que alguém me visse. Você voltava ao hospital? Voltei muitas vezes. Só não voltava para a sua vida porque achei que minha presença era outra forma de machucar. Helena respirou devagar. Você sempre decidiu demais sozinho. Aprendi com gente que achava silêncio uma virtude. Ela riu baixo. Isso foi uma crítica? Foi uma confissão. Os dois ficaram lado a lado. Helena tirou a renda do véu dos ombros e segurou nas mãos. Eu não sou mais aquela noiva. Eu também não sou mais aquele rapaz. Meu joelho dói quando chove. Minhas costas reclamam de escada. Eu ronco quando estou muito cansada. Eu acordo cedo demais. Eu mando. Eu sei. E você obedece? Miguel olhou para ela com um sorriso pequeno, finalmente parecido com o de antes. Depende do tom.
Helena riu. E aquele riso, dentro da capela, foi quase mais íntimo que um beijo. Depois veio o silêncio, mas não era o silêncio da mentira. Era o silêncio de duas pessoas, olhando para o que restou e perguntando, sem pressa, se ainda dava para construir alguma coisa com mãos maduras. Helena segurou a ficha dobrada, agora protegida por plástico transparente. Você escreveu que chegaria atrasado. Miguel olhou para o papel. Cheguei demais. Talvez. Ela virou para ele. Mas ainda existe um atraso que possa ser perdoado? Miguel não respondeu depressa, não fez discurso, não prometeu recuperar 24 anos, porque isso seria mentira. Aproximou-se apenas o suficiente para que Helena pudesse recuar se quisesse. Eu não sei se mereço. Eu não perguntei isso. Então existe, ele disse com a voz rouca. Se você quiser chegar também. Helena encostou a testa no peito dele. Não foi beijo de novela. Não foi pressa de final feliz. Foi um gesto cansado, profundo, cheio de tudo que não coube nos anos. Miguel passou os braços ao redor dela devagar, como quem pede licença até para abraçar a própria saudade. Do lado de fora, a cidade comentava. Alguns pediam perdão. Outros diziam que sempre desconfiaram, embora nunca tivessem defendido Miguel. Dona Célia ficou sentada no pátio, olhando a placa do marido até Helena voltar e colocar uma mão em seu ombro. Não houve reconciliação perfeita. Algumas feridas não fecham no mesmo dia em que a verdade chega. Mas naquela tarde, a mentira perdeu o trono. Meses depois, a sala de doação de sangue do São Bento funcionava toda sexta-feira. Helena coordenava os voluntários. Miguel levava pacientes de distritos distantes no micro-ônibus da empresa. Às vezes, ele chegava com café. Às vezes, ela reclamava que estava doce demais. Às vezes, os dois caminhavam juntos até a capela depois do expediente e ficavam sentados no último banco, sem precisar transformar cada silêncio em explicação. O vestido continuou guardado, mas não como sentença. Helena cortou um pedaço pequeno da renda interna, aquela que ninguém via, e mandou costurar numa almofada branca usada na sala de doação para apoiar o braço dos pacientes mais velhos. Quando perguntavam, ela dizia apenas, é tecido de uma promessa antiga. Miguel nunca perguntou se ela queria casar de novo, até uma tarde de agosto, no aniversário daquele dia. A cidade estava mais fresca. O céu tinha a cor azul funda de fim de tarde. Helena fechava a sala quando encontrou Miguel no corredor, segurando 2 passagens de ônibus intermunicipal. Ela arqueou a sobrancelha. Vai fugir agora? Ele sorriu. Aprendi que fugir dá problema. Então o que é isso? 2 passagens para a cidade onde tem aquela feira de flores que você queria conhecer aos 22. Helena ficou olhando. Você lembra disso? Das que tentei esquecer, principalmente. Ela pegou uma das passagens. A data era para o sábado seguinte. Horário cedo, ida e volta, nada grandioso, nada impossível, apenas uma viagem que cabia na vida real. Isso é um pedido? Miguel respirou fundo. É um começo, sem igreja cheia, sem cidade julgando, sem sua mãe decidindo, sem eu escolhendo silêncio por você. Se quiser ir, eu vou ao seu lado. Se não quiser, eu espero sua resposta sem desaparecer. Helena olhou para o homem diante dela. Não era o noivo perdido. Não era o culpado que ela inventou para sobreviver. Não era santo. Era Miguel. O homem que errou no silêncio, acertou no sacrifício, envelheceu com uma promessa atravessada na garganta e voltou não para exigir amor, mas para devolver verdade. Ela guardou a passagem no bolso do jaleco. Você ainda chega atrasado. Ele baixou a cabeça, sorrindo. Eu sei. Helena passou por ele, abriu a porta da sala de doação e apagou a luz. Depois, voltou, segurou a mão dele no corredor azul do hospital e disse, mas dessa vez eu não vou embora antes de você chegar. Miguel apertou a mão dela.
E pela primeira vez em 24 anos, Helena saiu do Hospital Beneficente São Bento sem carregar o altar nas costas. Ela ainda tinha perdido tempo. Ainda tinha perguntas que nunca seriam respondidas. Ainda tinha uma mãe para perdoar aos poucos, uma cidade para encarar e uma vida que não voltaria ao ponto de partida. Mas, ao lado dela, caminhava o homem que todos chamaram de covarde, sem saber que ele tinha sangrado por amor. E isso, para Helena, não apagava a dor. Só fazia algo mais difícil e mais bonito. Dava à dor um sentido que finalmente não era mentira.